Fala amigos, eu sou o Note e pense comigo. Por ter sido vítima de um acidente de trânsito, você reencarna como um jovem garoto órfão e descobre que tem um poder mágico de origem desconhecida. Pois é amigos, estamos no anime Spirit Chronicles, episódios 1, 2 e 3. Anos atrás, um garotinho chamado Haruto Amakawa estava esperando o final dos preparativos para se mudar até seu novo lar. Enquanto isso, sua amiga de infância estava chorando por não querer que o menino vá embora. Vendo que a garota estava em prantos, Haruto segura suas mãos e promete que quando ficar mais velho, voltará para buscá-la, e quando esse momento chegar, irão se casar e ficar juntos para sempre. Nos tempos atuais, o universitário estava sentado no banco do ônibus refletindo sobre o seu passado, quando percebe que uma garotinha estava o observando. Nesse momento, o veículo acaba ficando fora de controle e ao passar por cima dos trilhos, um trem colide com o busão. Como resultado, a locomotiva acaba descarrilhando e o ônibus fica completamente esmagado, não restando nenhum sobrevivente. Após isso, um menino chamado Ryo acorda desesperado, se perguntando onde estava. Ao ver as memórias de sua vida passada, ele acaba se questionando sobre qual é sua real identidade e reflete que pode ter enlouquecido por causa da febre do dia anterior. Nesse momento, os bandidos da casa na qual estava morando chegam no local. Um deles, que aparenta ser o chefe da gangue, fica surpreso ao ver que o garoto estava bem novamente. Afinal, na noite anterior, ele estava cambaleando de febre e diz para o outro membro colocar a carga que foram buscar no canto da sala. Quando sentam à mesa para fazer sua refeição, um deles manda o menino, que também estava com fome, sair para tomar um banho, pois não estava conseguindo comer por causa do mau cheiro da criança. Enquanto se alimentava de frutinhas que achou perto de um poço, Ryo lembra das memórias de sua vida passada e novamente entra em conflito sobre sua identidade, mas deixa isso de lado quando lembra que foi até essa favela para vingar sua falecida mãe. Em um flashback, o pequeno Ryo pergunta a sua mãe o motivo deles serem os únicos com cabelos pretos na região. A mulher então explica que isso se deve porque seus pais vieram de um lugar muito distante chamado Yagumo, e lá todos têm essa coloração de cabelo, incluindo seus avós. Ela então promete que um dia levará o garotinho para conhecer o resto da família. Entretanto, esse dia nunca chegou, pois sua mãe foi brutalmente assassinada bem na sua frente. Então, de volta ao presente, umas pessoas encapuzadas se aproximam do menino. Uma das mulheres, Vanessa Emerle, pergunta com ignorância se ele tinha visto uma garotinha com cabelo de cor púrpura claro, que tem mais ou menos sua idade. Nesse momento, ela é interrompida por Celia Claire, que diz que o garoto não irá cooperar se perguntarem de forma arrogante. Ela então se aproxima com simpatia e gentilmente pergunta se ele não tinha visto a garota que foi detalhada por Vanessa. O mesmo responde que não e as alerta que é melhor não entrarem na favela, pois aquele não é o lugar onde pessoas com roupas chiques e boas como as que vestiam deveriam entrar. Ao ouvir essa informação, Vanessa tem a ideia de irem trocar de roupa e voltarem para continuar a busca. Mas antes de partirem, pede para que Celia procure por alguma resposta mágica nas proximidades. A garota respira fundo e recita a palavra área. Nesse momento, um círculo de encantamento aparece abaixo de seus pés e uma grande onda de rastreamento mágico se espalha pelo local. Como consequência, um brilho estranho surge cobrindo o corpo de Ryo. Ao observar isso, Celia diz que o menino tem uma grande quantidade de energia mágica transbordando de seu corpo, fazendo com que o mesmo tenha potencial para usar magia. Antes de ir embora, Celia lhe entrega um pagamento pela informação e se despede logo em seguida. Ao abrir a bolsa para ver o que tinha, ele observa que havia muitas moedas grandes de prata. Então, para garantir que nada aconteça com elas, o garoto sai correndo e amarra a bolsa em volta de seu pescoço e a coloca por debaixo da camisa. Quando abre a porta de casa, ele é atingido com uma facada por um assassino mascarado, mas é salvo graças à bolsa de moedas que foram atingidas em seu lugar. Encurralado e prestes a ser esfaqueado, o tempo é congelado e junto com isso surge uma garota espiritual de cabelos cor-de-rosa, dizendo que vai ensiná-lo a como usar seu poder mágico chamado Odd. O espírito coloca suas mãos no rosto da criança e o informa para aguçar seus sentidos e usar o brilho que envolve seu corpo para aprimorar suas habilidades físicas. Por último, ela lhe dá algumas imagens de sua vida passada e desaparece. O tempo volta a correr normalmente e quando está prestes a ser golpeado, Ryo bloqueia o ataque e revida logo em seguida. O mascarado usa sua habilidade de encantamento físico para melhorar seus atributos corporais,
Quando tenta atacar novamente, Ryo mais uma vez desvia de seus golpes e dessa vez contra-ataca com 2 chutes no rosto do encapuzado. O homem consegue manter o equilíbrio por pouco e novamente avança na direção do menino. Porém, ele desvia dos golpes facilmente e ao defender da última, Ryo segura o braço do bandido e o quebra sem piedade. Enfurecido, ele tenta desferir um soco, porém ele novamente é agarrado pelo garoto e dessa vez é jogado para trás. Quando o menino vai finalizá-lo, percebe que o homem já estava inconsciente, por isso desiste de atacar. Percebendo que o saco que trouxeram mais cedo estava se mexendo, Ryo se aproxima para dar uma olhada. Ao abrir, nota que, como já esperava, quem estava dentro era a garotinha de cabelos cor púrpura claro que Celia e as outras estavam procurando. Quando tira o pano de sua boca, a menina pede para que ele a ajude e a leve até o castelo. Caso falasse com seu pai, com certeza ganharia uma recompensa. Quando vai perguntar de quem ela estava falando, a garota fica apavorada e desmaia de susto ao observar um corpo ensanguentado. Por não poder deixar ela naquele lugar, o protagonista então decide ajudá-la. Enquanto Ryo a carregava a caminho do castelo, ele de repente é avistado pelas garotas de mais cedo. A princesa do palácio, Christina Beltron, corre em sua direção e lhe dá um tapa no rosto, o acusando de ter sequestrado sua irmã mais nova, Flora Beltron. Ryo tenta explicar a situação, mas sempre era interrompido por Christina, que o acusava todas as vezes. Irritada, a garota o agarra pela camisa e o chama de mentiroso. O garoto a segura pelo pulso e pede calmamente para que ela o ouça até o final. Nesse momento, Vanessa aponta sua espada para o menino, pedindo que a solte. Por sua vez, a princesa irritante pede como membro da família real que o levassem para um interrogatório como possível suspeito. Percebendo que argumentar era perca de tempo, Ryo aceita ir com elas, mas apenas para conversar. Mais tarde, na casa onde a ocorrida aconteceu, os guardas reais estavam vasculhando o lugar, procurando por evidências. O cavaleiro real Alfred Emerle é avisado que ainda há um sobrevivente. Porém, quando ele é levado para fora, um homem encapuzado que estava no meio do público esmaga um cristal vermelho com as mãos. E após isso, o cúmplice que estava com os guardas começa a espumar pela boca, caindo morto no chão logo em seguida, deixando todos no local se perguntando o que acabou de acontecer. Enquanto isso, no castelo dentro da sala de interrogatório, o vice-capitão dos Cavaleiros da Guarda Real, Charles Albor, questionava se o garoto estava envolvido com o sequestro da segunda princesa. O mesmo afirma que não, e tudo que tinha feito foi salvar a sua vida. Por não ouvir a resposta que queria, o vice-capitão golpeia o garoto com um porrete e novamente pergunta se ele tinha algo a ver com o sequestro, mas o menino alega não estar envolvido. Mais tarde naquele dia, Flora desperta de seu sono, se perguntando o que tinha acontecido. Vanessa então explica todos os acontecimentos que ocorreram no decorrer do dia. Ao saber que seu salvador estava sendo interrogado, Flora ordena que o tirem daquela sala imediatamente, afirmando que o garoto havia salvado sua vida. De volta ao quarto do interrogatório, Charles estava ofegante, enquanto Ryo estava cheio de hematomas causados pelos golpes do oficial. O garoto alega que não tem mais nada para lhe dizer. Com essa resposta, o maldito dá um porradão no rosto do menino. Um dos cavaleiros que estava no local avisa para o vice-capitão parar com aquilo, caso contrário, a criança poderia acabar morrendo. Charles, por sua vez, exalta que deveriam restaurar suas posições, já que a segunda princesa foi sequestrada por culpa deles. Nesse momento, Vanessa e Celia chegam no local, os mandando parar com aquela brutalidade, pois a própria princesa confirmou que o menino salvou sua vida. Ao ser colocado no chão, Ryo reluta em aceitar a ajuda de Celia, pois não confiava neles depois do que acabou de passar, mas acaba desmaiando e caindo no chão, e a garota o cura com sua magia. Mais tarde naquela noite, Ryo acorda espantado, porém Celia o acalma, afirmando que tinha o curado. Afinal, ela é professora de magia na Academia Real Beltron. A menina o avisa que ele terá uma audiência com o rei, pois ele quer demonstrar sua gratidão por ter salvo uma de suas filhas. Ao saber disso, Ryo pede para que Celia lhe ensine as etiquetas necessárias para esse evento, pois não poderia se encontrar com Sua Alteza sem ter o comportamento apropriado. Na manhã do dia seguinte, Ryo é anunciado para entrar na audiência, deixando todos surpresos ao ver que o garoto tinha uma boa aparência e se portava corretamente perante a família real. Alguns dias depois, na Academia Beltron, Celia pergunta para Ryo se ele sabia ler ou escrever. O mesmo afirma que não, afinal nunca o ensinaram a fazer essas coisas. A professora então diz que vai lhe dar aulas particulares em seu laboratório após o término das aulas. A garota diz que nessa escola há muitas crianças que fazem parte da nobreza, por isso o seu tempo na instituição pode ser conturbado por ser um órfão sem status social. Mas despreocupado, o garoto lhe informa que sabe muito bem qual é o seu lugar.
Na sala de aula, Célia apresenta um novo aluno para a turma. Durante isso, alguns estudantes o olhavam com expressão de desprezo. Enquanto isso, somos levados a um flashback do dia da audiência com a família real. Nele, o rei demonstra sua gratidão ao garoto por ter salvado a vida de sua filha, e como recompensa por seu ato heróico, poderá frequentar a academia real por sua conta. De volta ao presente, Ryo se apresenta para a turma, dizendo que graças à generosidade concedida a ele por sua majestade, pode frequentar esse local de aprendizagem. Célia fica abismada ouvindo essas palavras, pois não são termos que um garoto analfabeto da favela usaria. E logo após isso ele é zombado por causa de sua classe social, mas não dá importância e se concentra na aula. Com o término das aulas, o protagonista vai até o laboratório de sua professora para ter suas aulas particulares. Quando bate na porta, Célia a abre, muito irritada, perguntando se o menino não sabia ler a placa, ou mesmo avisa que não, e que estava ali justamente para aprender isso. Ao perceber que era Ryo, ela disse que estava o esperando, mas claramente esqueceu que tinha esse compromisso. Quando entra no laboratório, observa que o local estava um completo caos, totalmente bagunçado. O garoto nota que sua professora tem muitos livros complicados, mesmo aparentando ser tão nova. Ela concorda, afinal se formou no ensino médio muito cedo e agora tem 12 anos de idade. Mais tarde naquele dia, Ryo terminou todos os exercícios passados pela professora, deixando ela surpresa por ele ter acertado todos os cálculos de cabeça. O garoto achava aquilo normal, afinal na sua vida passada, ele era um estudante universitário. Enquanto degusta um delicioso chá, Célia pergunta a seu aluno como foi o seu primeiro dia de aula e caso tivesse algum problema, deveria lhe dizer. O garoto lembra que foi zombado pelos nobres mais cedo, porém diz que nada aconteceu, mas pede para que sua professora lhe recomende alguns livros para que possa aprender a ler e a escrever. Célia então diz que irá escolher alguns livros da biblioteca para ele. No dia seguinte, todos os alunos estavam praticando suas técnicas de combate com a espada. O instrutor, que estava observando os manejos dos golpes do protagonista, pede para que ele o ataque da forma que preferir. Ryo joga o escudo no chão, e lembrando das memórias de quando praticava Kendo na sua vida passada como Haruto, o garoto avança, desferindo ótimas tentativas de golpes no instrutor. Lembrando que foi ensinado a não desviar, mas sim a ir em direção ao peito de seu oponente, quando está prestes a ser golpeado, ao invés de se esquivar, ele avança, deixando todos surpresos com aquela postura. E alguns nobres, por não entenderem, só menosprezaram aquela atitude. No final do combate de treino, o instrutor informa Ryo que ele tem talento para ser um cavaleiro. O menino agradece por aquelas palavras, mas o informa que não tem vontade de se tornar um, deixando todos os alunos abismados com aquela resposta. Mais tarde na biblioteca, o protagonista estava estudando para as provas finais. Célia aparece e avisa que ele não precisava se preocupar com os resultados, já que tinha acabado de se matricular. Ryo então diz que sabe disso, mas que sempre dará o seu melhor no que for fazer. No dia da prova, alguns estavam tendo dificuldades, enquanto o aluno recém-chegado na turma estava resolvendo os cálculos com facilidade. No final das provas, no lado de fora da academia, ele acaba lembrando da sua amiga de infância da sua vida passada. Em seu quarto, Ryo lembra que o nome dessa garota é Miharu Ayase. Depois que se separaram na infância, ele só a viu mais uma vez no colegial. Após esse dia, ela nunca mais apareceu na escola novamente, como se tivesse sumido daquele mundo. No dia seguinte, os alunos estavam reunidos na frente da quadra de informações para saberem os resultados das provas, ficando completamente indignados ao perceberem que o aluno novo ficou em primeiro lugar, junto com a princesa Cristina. Quando Ryo chega no local, ele logo é questionado por seu colega de classe, Alphonse Rodin, perguntando que tipo de trapaça o menino tinha usado, alegando que um plebeu como ele nunca se igualaria com a princesa entre os melhores da turma. Nesse momento, Rohan avisa para os garotos pararem de passar vergonha, seguido de Cristina, que diz que acusações sem provas só serviam para manchar a dignidade do colégio. Em seguida, Célia aparece afirmando que esses resultados são frutos dos esforços e dedicação do protagonista, fazendo o nobrezinho rabugento se retirar dali sem aceitar aquele resultado. E quando Ryo vai agradecer as garotas por ajudá-lo, Rohan avisa que não precisa de seus agradecimentos, pois não tinha interferido por causa dele. No laboratório de Célia, a professora o parabeniza pelo primeiro lugar nas avaliações e diz que também estava preocupada com ele, afirmando que os nobres são snobs na maioria das vezes. Ryo não liga muito para isso, mas pede para que quando estiver com problemas no futuro, ela o aconselhe, não só como sua professora, mas também como sua amiga. E então 5 anos se passam desde aquela
conversa calorosa. Somos levados até o campo de treinamento. Lá o instrutor nos informa que um torneio misto entre os Cavaleiros do Reino será realizado, e alguns estudantes dessa classe foram selecionados, sendo eles Alphonse Rodin, Stuart Huguenot e, por último, Ryo. Alphonse, por sua vez, diz que alguém de classe tão baixa e que nem sequer usa magia só serviria para envergonhar a academia. Porém, o instrutor avisa que nenhuma objeção será aceita, deixando o garoto nobre irritado. Na biblioteca, Celia estava tentando colocar um livro no local mais alto da prateleira, porém não alcançava, mas logo é ajudada por Ryo. Ela diz que o rapaz cresceu muito nesse período de tempo que se passou. Já o protagonista diz que ela continuava pequena como sempre. Enquanto degustava um maravilhoso chá feito por seu aluno, ela pergunta o que ele pretendia fazer assim que se formasse. O mesmo então diz que pretende fazer uma viagem, pois tinha um lugar onde desejava ir. Além disso, diz que é difícil continuar morando no país em que está agora. Ao ouvir isso, Célio oferece um emprego para trabalhar com ela, pois com ele ali, o lugar estava sempre organizado, além de preparar um chá delicioso, e constantemente a repreendia quando ficava perdida em sua pesquisa. Ryo agradece a consideração da garota, mas avisa que não poderá ficar, pois cedo ou tarde surgirão assuntos de casamento para ela. Por esse motivo, não seria bom ter um plebeu qualquer em seu laboratório de pesquisa. Célia, por sua vez, diz que não pretende se casar tão cedo e pergunta onde era o lugar que ele queria ir. Ele diz que quer ir na terra natal de seus pais, que fica na região de Yagumo, para que assim possa cumprir a promessa que fez antes de sua mãe partir. Um tempo se passa e finalmente o torneio entre Cavaleiros do Reino e os alunos da academia vai ter seu início. Para o primeiro combate, o árbitro Alfred Emerle chama Ryo, representando a Academia Real, e como representante da Ordem dos Cavaleiros, Charles Albor, o mesmo que havia lhe interrogado no passado. Ao entrar em posição de combate, o árbitro se perguntava que postura era aquela que o rapaz estava usando. O duelo tem seu início. Charles avança na direção de seu oponente, mas Ryo retarda seu avanço com uma estocada e defende calmamente os golpes do demente. Enquanto trocam golpes pesados, em pensamento Charles, enfurecido, culpava profundamente o garoto, pois foi rebaixado 5 anos atrás, depois do incidente da princesa. Então, quando vai desferir um golpe vertical, Ryo rapidamente revida, dessa forma jogando a espada de seu oponente para longe, e assim sendo declarado o vencedor do combate. O maldito contesta, dizendo que não estava lutando a sério, porém Alfred o repreende por suas atitudes, afinal não há segundas chances em uma batalha real. Logo após o fim do torneio, Célia esperava seu amigo para comemorarem sua vitória. Porém, ao vê-lo indo para um lugar menos movimentado, ela o segue e, o espiando escondida atrás de uma árvore, observa que Ryo recebeu uma carta de uma garota, ficando completamente surpresa com aquilo. Mais tarde naquela noite, em seu laboratório, a professora Célia estava verificando os planos após formatura de seus alunos e percebe que de todos eles, Ryo foi o único que deixou a ficha em branco. Na aula do dia seguinte, os estudantes deveriam aprender mais sobre o controle de poder mágico, e para isso vão usar a iluminação. Nesse momento, Alphonse insinua que todos naquela sala conseguem usar essa magia de nível baixo, e junto de Stuart, zombam de Ryo, que não consegue usar magia. Célia então pede para que eles usem a iluminação. Ambos fazem o que lhes foi pedido. Ao observá-los, a professora diz que com esse nível não poderiam dizer que já dominam aquela magia, pois lançar feitiços pactuais e controle de magia são coisas diferentes. Então as cortinas da sala de aula se fecham, e ao levantar sua mão, Célia usa sua magia detectar magos, e vários círculos mágicos surgem sobre os alunos. Após isso, usa a magia iluminação, e esferas de energia surgem de todos os círculos mágicos. E ao se juntarem formando uma única esfera, ela explode formando uma chuva de luzes na sala de aula. Reflexivo, Ryo afirma que não pode usar magias de formas pactuais. Porém, ao imitar o fluxo de poder mágico, ele consegue reproduzir as técnicas. Após o término das aulas, Ryo é abordado por Stuart, dizendo que ouviu boatos que o protagonista estava seduzindo as alunas recentemente, e querendo diminuí-lo, diz que sua vitória no torneio foi apenas sorte. Por não querer comprar uma briga desnecessária, ele apenas abaixa sua cabeça. Célia, irritada, interfere, alegando que um nobre não deveria fazer críticas sem evidências. Por fim, Stuart o ameaça, afirmando que caso prejudicasse o próximo exercício, a sua família iria cobrá-lo. A segunda princesa, Flora Beltron, fica preocupada com o menino, afinal o tratamento dado a ele é completamente injusto. Sua irmã afirma que sabe disso,
porém avisa que é melhor não se intrometerem, e o garoto sabia muito bem disso. Mais tarde no exercício de campo, o objetivo era retirar suas unidades daquela floresta usando o percurso mais curto, e bons resultados nessa tarefa terá um impacto muito grande em suas notas. Por isso a meta era chegar até o objetivo antes do pôr do sol. Rohanna interrompe alegando que isso era impossível por se tratar de uma região montanhosa, e levando isso em conta levaria o dobro de tempo até chegar ao objetivo. Stuart avisa que isso não será problema, pois havia pego informações sobre a geografia da floresta com um dos seus subordinados, e as passou para Alphonse, que era o comandante dessa operação. Antes de partirem, Stuart fala para Rio que já que ele era um inútil que não conseguia usar magia, poderia ajudar levando a bagagem de todos os seus colegas. Sem questionar, o garoto coloca os mantimentos nas costas. Flora se aproxima, se oferecendo para levar uma parte da bagagem. Rio agradece pela consideração da menina, mas avisa que não precisa se preocupar. Enquanto caminhava na floresta, vários goblins aparecem. Nesse momento, os que estavam na linha de frente usam sua habilidade de encantamento físico para aumentar seus atributos. Com isso, derrotam aquelas criaturas com facilidade. Porém, ao mesmo tempo que enfrentavam os monstros, Rio percebe a presença de outro ser que os está vigiando, que, pasmem, é o mesmo encapuzado de 5 anos atrás. No meio do caminho, eles acabam se deparando com um penhasco. Dessa maneira, acabam ficando sem saída. Enquanto pensam em que caminho vão tomar a partir de agora, uma lança é jogada na direção das crianças e vários orcs surgem de dentro da floresta. Com isso, todos ficam paralisados. Uma das lanças vai na direção de Ryo, que é facilmente defendida com sua espada. Porém, a lança acabou atingindo a perna de Stuart. Desesperado por causa da dor, o menino começa a cambalear por todas as direções e acaba esbarrando na princesa Flora, que com isso é jogada penhasco abaixo. Percebendo que sua colega está caindo, Ryo se joga para salvá-la. Quando a agarra, Ryo envolve seus corpos com poder mágico e, projetando uma magia de vento, ele a impulsiona de volta ao topo em segurança, enquanto cai no abismo. Nesse meio tempo, os monstros foram derrotados por causa das magias ofensivas das garotas e a perna do demente foi curada por Rohanna. No pé da montanha, Ryo reflete que talvez ele seja acusado como suspeito, já que caiu sem se ferir, pois usou uma rajada de vento para pousar sem tomar nenhum dano. Lá em cima, Alphonse estava querendo saber o que tinha acontecido. Stuart mente, culpando o garoto plebeu, dizendo que ele esbarrou na segunda princesa porque foi empurrado por ele. Flora tenta negar essa informação falsa, dizendo que o protagonista havia salvado sua vida. Porém, a maioria dos nobres não acreditam em suas palavras. Com base nessa situação, Ryo decide não se formar mais na academia e se retira do local. Enquanto estavam discutindo, um rugido amedrontador é ouvido por todos, e após isso, um minotauro surge dos céus e pousa de frente aos estudantes. A princesa Cristina tenta atacá-lo usando sua magia Bola de Trovão, mas não causa nenhum dano no monstrengo. A linha de frente tenta atacá-lo diretamente, entretanto são facilmente repelidos com um golpe da criatura, e um deles acaba ficando ferido após colidir com uma árvore. Percebendo isso, Flora vai socorrer o gordinho, enquanto todos os outros partem em retirada. Na floresta, a princesa termina de curar o menino, porém ele continua desmaiado. Nesse momento, o minotauro surge atrás dela e tenta atacá-la, mas inesperadamente, o braço da criatura é cortado por Ryo, que avisa para sua colega sair do local o mais rápido possível. O garoto aprimora suas habilidades físicas com seu poder e desfere um ataque no peitoral da criatura, mas não conseguiu cortá-lo por ser muito resistente. Nesse momento, ambos colidem suas lâminas diversas vezes. Ryo fecha seus olhos para se concentrar, e ao achar uma abertura, ele sobe correndo no braço do monstro e o decapita com um único golpe. Por perceber que os alunos apareceram, o garoto vai embora daquele lugar. Nos céus, o encapuzado que os estava espiando esbanja um sorriso em seu rosto enquanto observa o protagonista, alegando ter visto algo muito interessante. Mais tarde, na Academia Real, Celia estava indo entregar uma pesquisa para o diretor, porém quando vai bater na porta, ela ouve que Ryo acabou desaparecendo. Dentro da sala, eles conversam que a força da família real estava enfraquecida, por isso não seria favorável uma discussão entre a nobreza nesse momento. Dessa forma, decidem colocar toda a culpa no protagonista, sendo o Duque Huguenot ficando responsável em resolver a situação. Mais tarde naquela noite, no laboratório de Celia, Ryo aparece para visitá-la e é recebido com um abraço caloroso e cheio de preocupação, que começa a procurar se o garoto tinha algum ferimento. Celia fica furiosa ao ouvir as acusações falsas que os nobres estão fazendo. Ryo, por sua vez, alega que não tem nada que possa fazer, afinal, são os poderosos que decidem o certo e o errado, e caso fosse até eles com a verdade, ninguém acreditaria, já que não faz parte da nobreza. Antes de partir,
Ryo agradece por ter ficado ao seu lado durante todos esses anos e que graças a ela conseguiu chegar até onde está sem desmoronar. Por isso, está feliz de tê-la conhecido. O garoto então diz que irá manter contato por cartas, mas para garantir que ninguém o encontrará, vai usar o pseudônimo Haruto, que é o mesmo nome que tinha na sua antiga vida. Celia então lhe dá um abraço de despedida e avisa que vai ficar esperando pelas cartas. Ao deixar o laboratório, a menina chora em tristeza ao lembrar dos momentos que teve com seu amigo. Ainda naquela noite, o Duque Huguenot, em uma cela, entrega o uniforme de Ryo, lhe dando detalhes sobre sua aparência para uma garotinha chamada Latifa, informando que esse é o seu próximo alvo. Pois é, amigos, como será a nova jornada de Haruto, agora que deixou a Academia Real? Ele conseguirá evitar ser encontrado pela pequena assassina? Caso queira a continuação dessa história incrível, deixe aí nos comentários. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!